Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com. Olá pessoal, boa noite. Estamos começando o Media Watch desta quarta-feira, 3 de junho. Fernando Melo está comigo aqui, direto de Brasília. A gente vai falar sobre coronavírus, sobre a pandemia, gripe chinesa, a mentira do século. Estamos começando o programa aqui e temos uma sequência de matérias, né, Fernando? Para comentar uma sequência de fatos que estão deixando bastante claro quais são as narrativas adotadas neste momento e as próximas. E você deverá estar vacinado com o que sai na mídia e com o que as pessoas irão comentar nos próximos dias e nas próximas semanas. Muito boa noite, Fernando Melo. Boa noite, Rafael. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente. Peço que você compartilhe o link dessa transmissão. Eu vou fazer isso agora, enquanto o Rafael vai puxando aqui as notícias para que a gente discuta, para que a gente bata esse papo aqui com vocês. Agradeço de coração a presença de todos. Agradeço a você também que está vendo gravado, não conseguiu pegar ao vivo. Já vai aprendendo aí o nosso horário aqui, segunda, quarta, sexta, 18h30. Eu e Rafael no Media Watch, lançando um pouco de luz sobre a notícia. Nós lemos aqui juntos com vocês as notícias do dia, o que está acontecendo e mostramos como a imprensa, a maioria das vezes, mostramos como a imprensa faz uma leitura errada daquilo que acontece no mundo real. E estamos vendo aqui algo muito louco acontecendo com relação ao coronavírus neste momento, onde a própria esquerda, que tanto falou em quarentena, em isolamento, agora está batendo palma para aglomerações na rua. Vamos lá, peço que você compartilhe o link, eu vou fazer isso agora. Exatamente, Fernando. O que está acontecendo no mundo, essa sequência de narrativas, ela não é exclusiva do Brasil, longe disso, ela é internacional, está acontecendo no mundo inteiro. Então, a primeira narrativa, a grande mentira da pandemia, a necessidade de quarentena, isolamento social, que era para você empreender uma nova forma de controle social. Funcionou muito bem, foi aplicado em vários países, coordenada pela China e pela OMS, com a ajuda de capital dos globalistas. Segunda narrativa que surgiu faz alguns dias e vem crescendo, protestos democráticos. Protestos contra o apartheid racial, contra o racismo que aconteceu em Londres, aqui a gente vai ler, ou seja, começa num lugar, pipoca no Brasil, aqui tentaram criar, aquele policial aqui em Planaltina que imbecil, agrediu um cidadão sem necessidade, mas eles vão ficar tentando criar um novo George Floyd aqui no Brasil, em outros países, para justificar esses protestos. E a próxima narrativa que deve vir, que está nascendo e que a gente precisa combater desde já. Os protestos geram uma nova onda de contaminação. É para isso que está caminhando a humanidade, Fernando. Uma sequência de narrativas fraudulentas, mentirosas, com ampla cobertura da mídia, que faz parte dessa fake news mundial. Exato. E você que estava aí achando que era tudo teoria da conspiração, a dica que eu posso te dar é começa a ler sobre isso, né, Rafael? Comece a ler sobre globalismo, comece a ler sobre nova ordem mundial, comece a ler sobre essa filosofia que não é de hoje, é muito antiga, essa ideia de um mundo sem fronteiras. Comece a ler sobre isso para você entender o que está acontecendo hoje. Antes de tudo, Rafael, quero deixar aqui, pessoal, os meus parabéns a Carol, ao Alan e ao grande Pedro,
que nasceu hoje, nesse dia tão especial. Alan, que Deus abençoe a tua família. Carol, que Deus abençoe a tua família. Pedro, que Deus abençoe toda a sua vida, muito sucesso, muita luz, muita saúde para você, essa família linda aí, que é a família do Alan e da Carol. Parabéns por tudo, filhos, é a maior bênção que Deus dá para nós aqui nessa vida. É verdade, parabéns ao Alan, a querida Carol, seja bem-vindo, Pedro, que já está sendo chamado carinhosamente de gengivinho. Tá vindo, pessoal, e a gente já começa aqui com novos membros, a Ana X e também a Lê Feitosa, sejam todos bem-vindos, pessoal, muito obrigado a você que se torna membro, a gente tenta sempre ler todos os superchats e algumas mensagens, nem sempre a gente consegue. Celine escreve, Fernando, assistiu a coletiva da Secom, só deu Alan. Eu não acompanhei, a gente estava envolvido nos projetos, você assistiu, Fernando? Não? Não. Uma coisa que a gente queria lembrar aqui também, Fernando, amanhã, dia 4 de junho, último dia para quem vai ser candidato se descompatibilizar do seu cargo público. Né? Se você está vinculado de alguma forma ao setor público, é hora de você deixar, não se esqueça, para você ser candidato, amanhã, 4 de junho, é o último dia. Depois disso, a sua campanha começa, a sua caminhada junto com o método eleitoral, pessoal. Exatamente. Já estamos dando uma dica aqui que esse é um dos trabalhos que a gente faz lá no método eleitoral, né, Rafael? É dar esse treinamento, é dar esse acompanhamento para que as pessoas, muitas pessoas, né, estarão aí sendo candidatos pela primeira vez. Tem muito macete, muito erro que você precisa evitar, muito acerto que você precisa fazer já de antemão, começar traçando estratégias. E a gente está aqui com o método eleitoral para ajudar vocês nisso. Peço a todos vocês que pretendem ser candidatos nesse ano, ou vocês que pretendem trabalhar aí nos gabinetes, nas prefeituras, acesse www.ometodoeleitoral.com. Acesse, conheça o método, é um trabalho incrível que a gente fez todo aqui, baseado e em conjunto com a Raquel Brunheira e o trabalho acadêmico que ela fez, enfim. É um material incrível que você não pode deixar de conhecer. E no sábado a gente vai liberar, sexta ou sábado, a gente vai decidir aqui o dia, o horário certinho, a gente vai liberar a segunda aula aberta e depois a gente começa o curso fechado para os inscritos. Pessoal, vamos falar aqui, Fernando, primeiro vamos falar do Brasil, depois a gente tem pautas internacionais, estão todas interconectadas, porque a mídia hoje, a gente já fala há meses, ela atua como um cartel, né? Não adiantou, Fernando, eu falar durante 6 ou 7 meses sobre o que seria a atuação da CNN no Brasil. Só lá, teoria da conspiração, ele não sabe nada. Eu comecei a avisar novembro, dezembro do ano passado. Como seria a atuação? Primeiro mês assim, segundo assim, e o que passaria a ser a CNN no Brasil. Agora as pessoas estão começando. Eu acho que, né, a CNN não é tão legal assim. Pessoal, por favor, faça um favor a você mesmo, a sua família, desligue a televisão e se informe com as fontes que realmente querem trazer uma luz e trazer a realidade dos fatos para vocês. O fato, Fernando, ele é imutável, que muda a interpretação apenas das pessoas. A mídia traz para vocês uma realidade que não existe, chamando atividades terroristas, como estão acontecendo hoje, de manifestação democrática. A gente tem vergonha, aquele editorial que saiu no Estadão de ontem, Fernando. Eu tenho vergonha porque eu fiz o curso do Estadão lá nos anos 90, não quero entregar a minha idade aqui, mas mais de 20 anos atrás, Fernando, eu fiz o curso do Estadão, que era uma honra naquela época. Falava, vou fazer o curso de preparação. Tanto que eu já tinha trabalhado na Folha de São Paulo e fui chamado para fazer o curso. Falei, cara, eu vou. Né? Eram os 2 maiores nomes do jornalismo brasileiro ali, junto com o Globo, né? E falei, não, eu vou deixar, porque é tão prestigiado que eu vou fazer. Eu lembro, Fernando, que a gente devorava o manual, né? Porque eles davam pra gente, amanhã vocês não podem ter mais nenhum erro de manual. A gente devorava de madrugada, lia o manual inteiro. Então lia o manual da Folha, o manual do Estadão e o manual da Abril, que eram considerados os 3 melhores manuais de redação do Brasil. A gente devorava ali e hoje, né, assim como a Constituição brasileira, eles foram esquecidos, jogados no lixo. Eu tenho vergonha, porque o Estadão já foi um grande jornal. O Estadão já teve grandes jornalistas, já teve nome, já teve prestígio, já falou a verdade, já ajudou o Brasil. Aquele editorial de ontem, chamando os atos terroristas de manifestação democrática, eu tenho vergonha de fazer parte. Felizmente, há bons jornalistas procurando outro caminho. São poucos, Fernando, mas estão fazendo um grande trabalho. E essa matéria aqui do jornal O Globo, ele começa com chapéu. Chapéu, pessoal, eu vou explicar para vocês. Às vezes, em cima do título, vem uma definição do assunto, né? Onde ele está classificado, às vezes é internacional e tal. Esse chapéu aqui, em cima do título da matéria, está escalada autoritária. Tá?
é uma matéria sobre Mourão, cujo título nos informa: Mourão critica a STF e estimula repressão a protestos. Vamos lá, a matéria diz o seguinte, Fernando. O vice-presidente Hamilton Mourão desistiu de bancar o moderado do governo, Bolsonaro. Em artigo publicado nesta quarta-feira, o general distribuiu ataques à oposição, à imprensa e ao ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Mourão começa o texto publicado no jornal O Estado de São Paulo com um duro ataque aos protestos pela democracia do último domingo. Chama os manifestantes de delinquentes e especula, sem nenhuma base concreta, que eles seriam ligados ao extremismo internacional. Em seguida, o general incentiva o aumento da repressão aos atos contra o governo. Abre aspas, baderneiros são caso de polícia, não de política, fecha aspas. Escreve o jornalista que é um discurso truculento, típico de políticos autoritários que não aceitam conviver com protestos. Então, essa matéria aqui, assinada pelo jornalista, ela é totalmente editorializada, né? É de opinião o tempo todo, chamando, né, de escalada autoritária, uma tentativa de você conter o terrorismo no Brasil. E já peço aqui, Fernando, a todo mundo que nos acompanha, já há bastante tempo, já conhece a gente, para não chamar esse grupo terrorista de antifascista. Né? Esse é o nome que eles dão. Eles se auto-intitulam, que eles dão a si mesmos, né? Como disse Churchill, muitas décadas atrás, os fascistas do futuro chamarão a si mesmos de antifascistas. É o que está acontecendo. Não é porque a imprensa chama, a mídia que perdeu o monopólio da informação, que nós devemos reproduzir, Fernando. Quanto menos a gente usar a linguagem da esquerda, melhor. Então, refira-se a terrorismo pelo nome que lhe é de direito. São terroristas. São grupos terroristas, delinquentes e perigosos para o Estado e para a população. Exatamente. Aí eu quero deixar aqui um destaque para o deputado Daniel Silveira, que protocolou ali um PL para que, seguindo aí a ação do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, considerando esse grupo, né, que se auto-intitula Antifa, considerando eles como um grupo terrorista. Então, o deputado aí, Daniel, parabéns, cara. Um belo trabalho que você fez e que esse PL realmente vá para frente e que os Antifas sejam considerados um grupo terrorista aqui no Brasil também. Aí a gente quer ver, né, se realmente eles vão continuar se intitulando esse grupo Antifa. Quando a gente fala aqui, Media Watch, vamos lançar luz sobre a notícia, cada vez eu estou gostando mais disso. Por quê? Veja essa matéria aqui que o Rafael leu para nós. O que é essa matéria? Essa matéria, no fundo, é a matéria do Bernardo Melo Franco, que é um progressistazinho, jornalista que faz um trabalhinho progressista aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília. E ele, no fundo, ele fez o quê? Ele pegou um artigo do Mourão. Mas a matéria não é a publicação, a divulgação do artigo do Mourão, e sim a divulgação do artigo do Mourão visto sob os olhos de Bernardo Melo Franco. Só que os olhos do Bernardo Melo Franco, eles não lançam luz sobre a notícia, como nós estamos fazendo aqui. Ele dá uma visão dele, e a visão dele é uma visão que distorce o conteúdo original. Veja bem, eu posso muito bem falar aqui com vocês, vamos pegar aqui um artigo, como por exemplo, posso pegar o artigo do Bernardo Melo Franco e fazer uma análise do artigo junto com vocês. Agora, eu jamais posso vir aqui e dizer, olha, no fundo, o que o Bernardo Melo Franco quis dizer foi... Aí eu dou a minha visão. Se eu faço isso, no fundo eu estou distorcendo a visão do Bernardo Melo Franco. E ele, como autor original da matéria dele, ele tem o direito de falar o que ele quiser. E ele falou. Mas ele disse que, no fundo, o Mourão não disse o que disse. Mas disse o que o Bernardo Melo quer dizer. Gente, isso não se faz. Isso não é jornalismo. Isso é difamação. Isso é destruição do conteúdo de outra pessoa. Eu posso criticar o Mourão, ou eu posso elogiar, como eu posso criticar ou elogiar o texto do Bernardo Melo Franco. E aqui eu critico. Agora, eu jamais posso querer dizer que o autor, no fundo, quis dizer que... E emito a minha opinião. Vamos lá. O que o Mourão está falando? A gente tem aqui, assim que o Rafael estava lendo a notícia, a Fernanda David. Ela falou, finalmente, Mourão! O que o Mourão falou é o que o eleitor do Jair quer ouvir. O eleitor do Mourão quer ouvir. Porque quem votou no Jair Bolsonaro, quando foi na urna e apertou 17 entra, apareceu a foto do Mourão. Você é um eleitor do Mourão. Ah, Fernando, mas estou arrependido. Tudo bem, mas é.
Da mesma forma que todo mundo que votou na Dilma votou no Temer, todo mundo que votou no Jair votou no Mourão. Então você, eleitor do Mourão, era isso que você queria ouvir, inclusive desde o início. Eu não vi ninguém torcendo o nariz pro Mourão quando ele estava na urna. As pessoas começaram a torcer o nariz pro Mourão depois de um tempo que ele começou a falar aquelas maluquices dele e começou a gerar uma controvérsia ali dentro do público da direita, né? O público do Jair Bolsonaro. Mas quando o Mourão fala esse tipo de pronunciamento que ele está fazendo aqui, por exemplo, sendo muito grave com relação a esse grupo dos antifas, esse grupo terrorista, o Mourão, no fundo, está atendendo o anseio do eleitor do Jair e do próprio eleitor, o eleitor do Mourão, como a Fernanda acabou de se expressar aqui. O que gente como o Bernardo Melo Franco jamais vai entender é que o povo brasileiro pensa como a Fernanda David pensa. O povo brasileiro quer ordem. O povo brasileiro, e eu lembro muito bem, Rafael, quando o Temer assumiu, a Dilma caiu, o Temer assumiu, o Temer fez um pronunciamento, que foi o pronunciamento de posse dele. Foi um pronunciamento belíssimo, onde ele anunciou que o lema do seu governo seria ordem e progresso. Naquele momento, quando o Temer anunciou o seu lema de governo, todo mundo exultou. Eu lembro que nas redes sociais todo mundo amou. Foi emocionante sim, naquele momento, porque nós acreditávamos que nós estaríamos indo para um novo rumo de país. Nós tivemos alguns percalços no caminho, mas enfim, terminou sendo o que foi, um governo de transição. Mas o brasileiro quer isso e é há muito tempo. Ordem, o brasileiro quer civilidade, o brasileiro quer poder trabalhar em paz, tocar sua própria vida sem o Estado se metendo no dia a dia do cidadão brasileiro. Muito obrigado pela análise, Fernando e Wesley. Manda parabéns, Alan, dando os parabéns pela chegada do Pedro. A gente vai transmitir aqui. Paraíba Conservador. Só uso máscara no mercado. Quem encontro na rua olha como se eu fosse um bandido. Cidade com 10 mil habitantes, 14 casos e decreto fecha o comércio às 16 horas. É um absurdo. O Fernando comentou aqui na segunda-feira que ele foi ao shopping, né, levar a filha ao dentista e ficou irritado. Pois eu ontem, Fernando, pesquisando alguns produtos, alguns artigos para comprar em 3 shoppings de Brasília, fiquei assim, que eu vou te dizer, chateado. Né? Aquele negócio, medir a temperatura antes de você entrar no shopping, Fernando. Aquilo ali é nada, absolutamente. Porque se você toma um antitérmico antes de ir para o shopping, né? Toma um Doril, sei lá, uma dipirona forte, bota ali 15, 20 gotinhas, vai abaixar sua febre. Ela baixa, porque ela é justamente um antitérmico, né? Então ela baixa a sua febre. Você toma ali 1 hora antes de ir para o shopping, não é para você fazer isso. Eu só estou querendo dizer que não funciona. Porque abaixa a sua temperatura corporal, você chega ali no shopping, acabou, pá, mediu a temperatura, entrou. A máscara, né? E a gente já viu, né? A pessoa cai, a máscara no chão, a pessoa coloca. Eu já fiz isso. A pessoa vai no banheiro, cai na pica. Ou seja, é simplesmente, tudo isso é simbólico. Nada mais brasileiro. Mas é simbólico, que acontece em outros países, né? Não pense que os chineses ficam trocando aquela máscara, porcaria nenhuma. Eu morei muito tempo na China e sei como eles são. Essa situação é simplesmente, Fernando, para poder mostrar o poder e para poder controlar a população, né? Já falamos disso, despersonalizar as pessoas. Você se olha no espelho com aquela máscara, você não se reconhece mais. Você olha do seu lado uma pessoa de máscara, você não vê o ser humano, você vê um robô controlado. E a mensagem, pode falar. A gente sabe o que me espantou também, Rafael? É o seguinte, as organizações, as empresas, o comércio, ao invés de lutar contra essas imposições do Estado, eles se adaptam. Isso me deixou profundamente irritado. Por exemplo, eu fui no Brasília Shopping, né? O dentista da minha filha lá. Na porta do Brasília Shopping, em cada porta, eles colocaram um termômetro, um scanner térmico. Cara, quanto que deve custar aquele trem? Aquele scanner térmico em cima de um tripé, olhando para a porta, todo mundo que passa é escaneado ali, a temperatura aparece, a pessoa já vê, tá muito vermelhinho, né? Para aqui que eu vou medir sua temperatura. Gente, o shopping se submeteu a um gasto de comprar scanner térmico, pagar um funcionário que tem que ficar o dia inteiro em pé na frente do scanner, olhando o scanner, e o shopping, eu não vi o dono do Brasília Shopping... Shopping que já está quebrado, né? Eu não vi o dono do Brasília Shopping se reunindo com o ibanês para reclamar daquilo ali. Ou seja, os comerciantes, ao invés de lutarem contra a imposição do Estado, eles correm para se adaptar e poder reabrir logo o comércio.
Gente, é ridículo isso que nós estamos vendo. É um povo que se deixa subjugar por um Estado que dá ordens sem cabimento algum. O Cícero Falcão tá falando aqui pra gente. Estou morando nos Estados Unidos. Minha contribuição para o Brasil é manter meu pequeno canal do YouTube abrindo os olhos das pessoas. Abraços de Lowell, Massachusetts. Obrigado, Cícero. Agradeço de coração. E, pessoal, esse trabalho que o Cícero está fazendo é um trabalho que nós temos que fazer. Se envolva na tua escala, no nível de envolvimento que você pode ter, de alcance que você pode ter. Se envolva nesse trabalho de informação. De repente, o teu campo é a tua família. De repente, o teu campo é o teu colega de trabalho, a tua empresa, enfim. Seja como for, com o teu conhecimento se expandindo, não fique com ele para você. Abra os olhos das pessoas, alerte as outras pessoas. Vamos ganhando cada vez mais espaço dentro da sociedade. E é isso, é muito legal, Fernando, ver que a nossa opinião tem aumentado o espectro para outros países também. A gente tem muitos dos que nos acompanham aqui são dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, de vários países da Europa, né? E até da África, que é muito legal a gente ver essa ação. E os chineses que nos veem escondidos, Fernando, para prestigiar. O Peter Trilha escreve para a gente: Mourão tem prudência e sofisticação. Bora dobrar essa meta, pessoal. Aqui eu vou entrar num assunto que às vezes pode custar caro, mas precisa ser falado. Isso aqui foi um meme do ano passado, né? Prudência e sofisticação. Do mesmo grupo de pessoas que a gente gosta muito e respeita, que faz vários memes, e o momento é prudência. Então, vamos falar, prudência, se você pegar a Bíblia, ele está citado desde o comecinho, né, do Velho Testamento até o final. Prudência é um valor conservador. A gente não pode achar que tudo que tem prudência é ruim, pelo contrário, né? É um valor conservador. Aquilo lá foi uma brincadeira. Passou, pessoal. Mais de um ano no Brasil, a gente não pode levar essas coisas adiante. E o momento que a gente brincou de faz meme, ficou para trás. Eu acompanho redes sociais de vários países do mundo, né? De muitos países, inclusive Estados Unidos, China, Inglaterra, a Ucrânia, várias redes sociais em que as pessoas comunicam principalmente em chinês, inglês e espanhol. Pessoal, ninguém está fazendo meme, né? A gente precisa escolher. O Brasil não pode nunca ser o palhaço do mundo. A gente tem que escolher que esse momento é de muita seriedade. Não pode tudo virar bandeirinha, virar brincadeira, né? Eu preciso falar isso aqui, eu falo nas minhas redes. Quem me conhece sabe da seriedade do nosso trabalho. Esse momento agora em que baderneiros, terroristas matam pessoas nas ruas, comércios são fechados, pessoas perdem emprego e a China está controlando o Brasil, é um momento de seriedade. Enquanto você está rindo, o chinês está metendo a mão no seu bolso e tirando a sua liberdade. Então pensa nisso, pessoal. Menos meme, mais seriedade, que a gente vai passar por essa e vai fazer brincadeira lá na frente. Exatamente. Inclusive, falando sobre a prudência, Rafael, é muito legal isso que você falou, porque acabou virando, no senso comum, um defeito. E não é. A gente tem, inclusive, um grande clássico que é considerado assim, uma bíblia do conservadorismo, que é a Política da Prudência, do Russell Kirk. É um livro que todo conservador precisa ler. E a prudência ela faz parte, inclusive, da formação conservadora. O conservador ele é alguém que é prudente em que sentido? Ele é prudente quando ele vê algo novo, algo supostamente progressista aparecendo. E com a sua prudência ele consegue avaliar as novidades que aparecem sociais e ele, muitas das vezes, ele acaba optando por assegurar as suas tradições. Então a gente entende, não estamos aqui também um bando de bronco. Não pode rir, não pode falar nada, não pode fazer meme. Nós fazemos meme, nós brincamos, nós rimos nas redes. O que a gente pede é que nós não optemos pelo caminho mais fácil, tentando tratar tudo como sendo possível de ser resolvido com risada, com humor, com brincadeira. Passamos as nossas piadas, vamos levar, porque o humor também é uma estratégia de crítica, inclusive social, mas saibamos, pessoal, nesse momento nós estamos vivendo um momento muito grave no Brasil. É um momento de retirada de liberdades individuais. Depois da retirada de liberdades individuais não resta nada. Não é que depois disso só tem... Não, depois da liberdade individual perdida não há mais nada. Então é a última fronteira que nós estamos a cruzar na luta contra o socialismo na América Latina. Isso mesmo, Fernando. Então, para não perder essa sua liberdade que nos custou tanto caro e custa a cada dia, pessoal, vamos tratar com seriedade. E quem quiser debater comigo é só entrar lá no Rafael Fontana no Twitter, a gente conversa. Tá? A mensagem aqui da Ivana Kozak: o Mourão demorou, mas falou. Agora tem que agir. É isso aí, é o primeiro passo, pessoal. Não pense que o Exército, uma grande parte do Exército,
O Exército é dividido em alas, o Exército ele não tem um pensamento único. Tá? Então existe ali no oficialato várias alas dentro do Exército. Assim como existe dentro dos partidos, os partidos que têm mais filiados, a gente viu o que aconteceu no PSL, com pouca gente se dividiu, o PT é dividido, o MDB é dividido, o PSDB é dividido. Então também é assim nas Forças Armadas, na Aeronáutica, na Marinha e no Exército. Então muitos pensam de uma forma e outros têm uma visão diferente. Alguns são pró-governo, outros estão ali meio indecisos. Alguns foram comprados pela China, a maioria não. Tá? Então, aos poucos, não dá para pedir uma quebra, uma ruptura agora, neste momento que nós estamos vivendo, não dá para pedir. A gente acompanhou aí o presidente Jair Bolsonaro pedindo para que as pessoas não se manifestem no mesmo momento que os terroristas estiverem nas ruas. Né? É responsabilidade do presidente resguardar a segurança da população, Fernando. Então, se ele está vendo algum risco, né? E também é uma opção política. Porque se ele não fala isso, tem um confronto, morre gente, né? Como é que fica? Por que o presidente não pediu? Ele, afinal, né, como diz a imprensa, ele tem pedido para as pessoas irem para as ruas, o que é uma mentira. Segundo a imprensa mente. Né? Não custa nada a imprensa dizer que ele pediu de novo, teve confronto e pessoas morreram. Então já está registrado neste momento que o presidente da República, Jair Bolsonaro, pediu para que as pessoas não estejam nas ruas apoiando o governo no mesmo momento em que os terroristas estiverem se manifestando. Para isso, a polícia e, se necessário, a Força Nacional e o Exército, as Forças Armadas, vão entrar em ação. Inclusive, algumas pessoas me mandaram mensagem, deixo aqui a resposta ao vivo para todos. Algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando, e aí, vai ter manifestação domingo agora? Porque parece que a esquerda... Gente, é o seguinte, a esquerda já se organizou e está neste momento, né, hoje aqui em Brasília, eles acamparam ali no estacionamento do TSE, aqui em Brasília, que fica próximo, eu acho que deve ter uns 500 metros, 700 metros mais ou menos, dali do Congresso. Então eles já se aglomeraram ali e acamparam. Tudo indica que eles vão, de hoje, né, quarta-feira, até o sábado, eles vão chegando e vão se destinando àquele local. Muito curioso estarem indo ali para o estacionamento do TSE. Se foram para lá é porque obtiveram autorização. Então, esse é um ponto a discutir. Mas, enfim, quero deixar aqui para todo mundo o seguinte. Amanhã me comprometo aqui a entrar em contato com pessoas que estão em Brasília, lidando com as manifestações, para que eu possa dizer para vocês aqui no canal se domingo vai ter manifestação ou não. Eu acredito que vá, porque a esquerda não está marcando a manifestação deles para o domingo, mas para o sábado. E nós temos feito as manifestações naturalmente aos domingos. Então eu acredito que não haverá problema algum. A Polícia Militar do Distrito Federal, a Polícia Civil, eu já conversei com eles. Eles já garantiram que a segurança está absolutamente garantida. Então, mesmo que a esquerda queira ir na manifestação da direita, a polícia não vai permitir a entrada deles. Impossível a permissão de grupos diferentes, né, grupos opostos em uma manifestação numa via pública. Isso já é um procedimento padrão legal no Brasil, tá bom? Então amanhã eu confirmo isso e trago aqui uma informação oficial para vocês. E complementando as informações do Fernando, que nós buscamos essas informações, estamos sempre em contato com fontes dentro do governo federal, do governo distrital, né? Nós falamos com pessoas de dentro da Polícia Militar e também de dentro do governo, ali do GSI, que garantiram que não vai haver baderna. E óbvio, todas as manifestações até agora pró-governo, pedindo o fim da pandemia, foram completamente pacíficas e ordeiras, né, Fernando? Não tem sentido, a polícia está do lado de quem mantém a ordem, pessoal. Né, temos uma mensagem aqui também, não, são novos membros, Adriana Rodrigues e Luciana Brandão, sejam todos bem-vindos. Fernando está aumentando a nossa base aqui de membros, está muito legal, tem uma mensagem que eu perdi, vou tentar recuperar. Enquanto isso, Artemis Couto, Alexandre Garcia falou que o ministro da Defesa foi na residência do Alexandre de Moraes na segunda-feira. Seriam amigos? E Celso de Mello, será que recebeu esse tipo de visita? É realmente de se suspeitar, né, Fernando? Quem falou? Quem está dizendo aqui foi o Alexandre Garcia. Né? O Alexandre Garcia, ele tem as fontes dele, certamente ele não está falando nada da boca para fora, ele deve ter ouvido isso de fontes também. O que a gente pode deixar claro aqui, Rafael, para todo, eu deixo claro aqui para todo mundo. O Jair Bolsonaro, ele tem estrita confiança no ministro da Defesa, né, que é o Fernando.
ele tem confiança absoluta, né? Inclusive, aqui uma curiosidade, no domingo, quando a gente estava na manifestação, que passou o helicóptero com o presidente da República, era o presidente da República junto do ministro da Defesa. Então, se o ministro da Defesa está indo conversar com o Alexandre de Moraes, não tenha essa primeira impressão de que ali um acordão ou são amigos. Tenha de primeira impressão, seguindo aqui inclusive a política da prudência do Russell Kirk, tenha essa primeira impressão de que Jair Bolsonaro está tentando resolver os problemas da República, tendo ali um grande aliado seu, que é o ministro da Defesa, indo ao encontro do Alexandre de Moraes e fazendo ali uma diplomacia, um diálogo. Isso aí que você falou de helicóptero, Fernando, lembra do acidente, né? Deus me livre. O acidente que matou o candidato Eduardo Campos nas eleições de 2014, que a Marina não foi naquele, não embarcou. Que era um voo, jatinho, né? Que era um jatinho. Isso. Mas eu vejo esse negócio de helicóptero, se o ministro da Defesa subiu junto ali, é uma garantia de que, bom, a coisa tá certa. Eu vou te falar, eu já andei naquele Puma uma vez na Amazônia e andei num outro helicóptero no Rio de Janeiro, olha, nunca mais na minha vida. Foram duas experiências pela profissão que eu precisava e nunca mais quero andar de helicóptero na minha vida. E eu queria que o presidente da República também não andasse, não subisse mais em helicóptero. Inclusive, já que você falou, deixa eu aqui a sequência de adendos. Sabe uma coisa que eu acho um absurdo, pessoal? Sinceramente, digo isso aqui com vocês num bate-papo mesmo. Sabe uma coisa que eu acho um absurdo? Os drones na Praça dos Três Poderes. Não deveria subir, gente. Se você for num pronunciamento de um chefe de Estado de outro país, não sobe um drone. A não ser que seja da segurança do evento, do Exército, da Polícia. No Brasil, nós estávamos... Escuta essa. Nós estávamos na Praça dos Três Poderes, o helicóptero sobrevoando a Praça dos Três Poderes com o presidente da República e o ministro da Defesa, e o pessoal com uma bateria de fogos de artifício. Mas uma bateria, não é que o cara soltou um foguete, bateria de fogos de artifício explodindo assim por 5 minutos sem parar e o helicóptero voando e gente com drone. Pessoal, se tem alguma coisa que não existe aqui ao redor do presidente Bolsonaro é segurança zero, é a coisa mais ridícula que você pode ver na sua vida, é a segurança ali em torno do presidente da República, drone, bateria de fogos, helicóptero dando rasante, ali sinceramente é Deus guarda as criancinhas, os bêbados e o Jair Bolsonaro. É isso aí, pessoal, eu morei muito tempo na China e morei em Pequim, na capital chinesa, que os drones praticamente não sobem, você precisa de um registro especial do governo, que eles vão te dar um acesso a um aplicativo para alguns pontos da cidade você conseguir subir o drone em alguns dias, com hora marcada, tudo certinho. E helicóptero, né, que a gente vê em Brasília, até mais São Paulo, é o tempo todo, a cidade com maior frota de helicópteros do mundo, mas em Pequim não voa helicóptero, a não ser do Exército, a não ser da Aeronáutica, no caso deles, né, da Força Aérea. A Gisele Carvalho, que tinha escrito aqui, peço a Deus que me ajude a ser prudente, entre outras coisas, todos os dias. Muito obrigado pela mensagem. E o Ailton, o Alexandrino, Jair não deve aparecer domingo, porque um tiro é mais que facada. Vamos lá? Então vamos dar sequência aqui à pauta, Fernando, que a gente está vendo a mídia atuando em conluio, né, o cartel da mídia funcionando, mas temos essa notícia aqui que o Brasil começa a testar a vacina de Oxford para a Covid-19, que é a gripe chinesa, matéria do Globo. Hoje a gente está dando um destaque aqui para o Globo. A vacina para o novo coronavírus, desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, será testada em pacientes no Brasil. O Ministério da Saúde apoiará a iniciativa com 2.000 voluntários soronegativos, ou seja, que não entraram em contato com a doença, no Rio de Janeiro e São Paulo. O Brasil fará parte do Plano Mundial de Desenvolvimento da Vacina e será o primeiro país a realizar os testes da Oxford depois do Reino Unido, né? Lembrando que Oxford fica justamente no Reino Unido, então o Brasil foi incluído nesse rol. Um comentário, Fernando, que nos perguntaram aí, e eu vi a notícia um pouco antes e a repercussão nas mídias sociais sobre uma decisão do Ministério da Saúde de autorizar o aborto em alguns casos aí seria excepcional durante o período da pandemia. Eu não me aprofundei no assunto, não posso comentar, porque eu não me aprofundei, então eu prefiro saber antes. Eu não sei se você se aprofundou nesse tema, eu estou vendo já muita crítica a essa medida do Ministério da Saúde. Mas aí, Rafael, é o seguinte, a gente não pode considerar que isso é da parte do primeiro escalão. Por quê? Você tem os grupos técnicos dentro da saúde no Brasil, você tem até organizações como a própria Fiocruz,
E essas organizações, assim que surge um problema de grande escala no aspecto sanitário, eles sempre vêm com essa novelinha. Vocês lembram na época do Zika vírus? Vocês lembram na época do chikungunya? Nós tivemos no Brasil uma correria para a aprovação do aborto para mães de bebês com Zika vírus. Então é um debate que volta e meia vem no Brasil. Qual é o fim dessa discussão? O fim dessa discussão é você sempre ter a opção do assassinato em caso de problemas muito grandes. Então, pessoal, nós temos que ter muito cuidado com essa pauta, porque se nós formos considerar todos os graves problemas de saúde que acometem gestantes ou bebês em formação, nós vamos começar a abrir uma série de questões específicas onde a mãe pode abortar, ou seja, a mãe pode matar o bebezinho. Gente, isso é uma discussão muito séria e não acreditem, né? Não pensem que isso vem do ministro da Saúde, que isso vem do primeiro escalão. Isso é uma discussão que está sempre aberta ali nos porões, né, do SUS no Brasil. Nós temos muitas pessoas dentro do sistema de saúde brasileiro que são pró-aborto. E essas pessoas querem sempre, em nome da justiça social, das mães pobrezinhas da comunidade, proporcionarem aí à sociedade brasileira como um todo a legalização do aborto. É isso aí, pessoal. Dessa forma, como está sendo tratado nas redes sociais, não pode respingar e atacar imediatamente o presidente da República por uma medida que talvez ele nem estivesse sabendo, né? Por favor. Então, nem o ministro da Saúde, o ministro interino, que está continuando ali o seu trabalho, que segue no seu trabalho, e muito menos a presidência da República, provavelmente sabiam do que aconteceria e estão sendo duramente criticados. A Lana Araújo escreve aqui sobre essa matéria da vacina. Ela pergunta, essa vacina tem ligação com a fundação, ou ela está afirmando, tem ligação com a fundação do globalista Lehman, né? A matéria não deixa isso claro. Acontece que os globalistas eles têm tentáculos em quase todas as fundações que se conhecem no planeta. É muito difícil algum deles estar... Porque justamente eles investem aqui hoje sem saber se lá no futuro eles vão precisar daquela fundação. É o que acontece em muitas fundações, é capaz que tenha sim o dedo de algum globalista, Fernando. E deixa eu fazer um destaque aqui, tá, pessoal? Eu vi essa notícia que vocês estão falando da Fundação Lehman. Inclusive, nós vimos o Tait, né, o ex-ministro da Saúde, divulgando e falando bem dessa vacina. Mas eu quero deixar claro para vocês o seguinte, o mundo inteiro está trabalhando em pesquisas para a criação de uma vacina. Então nós não temos um órgão produzindo a vacina, nós temos o mundo inteiro correndo. Por quê? Todo mundo está correndo para descobrirem logo uma vacina. Quando um grupo descobrir, os outros não vão paralisar as suas pesquisas, porque no fundo, as pessoas estão sempre pesquisando, os pesquisadores estão sempre trabalhando na descoberta de novos medicamentos, de novas vacinas. Nesse caso agora da vacina do Covid-19, não será diferente. Então não comecem a entrar nessa onda de um movimento anti-vacina, sabe? De repente, não, agora também vamos criar um movimento anti-vacina. Vamos pensar sempre que nós estamos lidando com a questão mundial e o mundo todo está envolvido nessa pesquisa. Dora Souza escreve para a gente aqui do Media Watch. A esquerda está tentando intimidar a direita, não podemos recuar. Justamente agora, caso contrário, eles vão crescer. Hashtag fechado com Bolsonaro. Legal, Dora, muito obrigado pela sua mensagem, porque nós vimos imagens de cidades dos Estados Unidos, em alguns estados, como Idaho, Texas, se não me engano no Arkansas, né? Estados que têm tradição de direita e conservadorismo, estados longe daquela costa completamente progressista dos Estados Unidos, que na verdade é regressista, as pessoas armadas defendendo casas, propriedades privadas e lojas, né? Umas cenas bonitas, uns vídeos que circularam pela internet, né, Fernando? Isso. Aquele grupo ali armado, pessoas com fuzis, né? AR-15, escopeta, revólver na cintura, e a manifestação pacífica ali do lado, passando aqueles terroristas que são covardes com quem está desarmado, mas não tem coragem de atacar e agredir ninguém armado. Isso é muito curioso, né? O que acontece no Brasil é que nós não temos, o cidadão brasileiro não tem tanto acesso a armas assim. Mas o que aconteceu ontem em Curitiba? A gente sabe que os terroristas eles são, além de tudo, covardes. Porque ontem em Curitiba teve um grupo, né, liderado por um lutador de MMA, que se juntaram de várias academias, vários clubes de segurança e de tiro e foram juntos ali hastear a bandeira que os covardes haviam
tirado e botado fogo na noite anterior. Vê se foi algum terrorista lá encarar o pessoal, né? Aqui em Brasília tem muita gente louco para ir lá e arrebentar aquele pessoal. O que vai acontecer? Fascistas, malucos. Então vamos esperar, enquanto eles não estão dando trabalho em Brasília, né, Fernando? Estão ali acampados, deixa para lá. E se eles fizerem alguma coisa, a polícia, com a informação que a gente tem, não vai deixar barato. Isso, e deixa eu tranquilizar aqui, Rafael, deixa eu tranquilizar todo mundo que vem para Brasília. Eu já estou em contato com vários grupos que estão fazendo a nossa segurança. Não vamos começar a fazer agora domingo, não. Já estão fazendo. Então você que está querendo vir para Brasília, já estão fazendo. Então você que está querendo vir para Brasília, vem tranquilo. Vem tranquilo, porque a direita não é trouxa. E nós temos muita gente aí fazendo a segurança e rezando para algum maluco querer crescer para cima das tias do Zap, para cima dos jovens, das criancinhas que estão ali torcendo por um Brasil melhor. Você quer vir nas manifestações de direita, mas venha tranquilo. Você pode vir tranquilíssimo. A segurança está completamente sob controle. E, inclusive, o pessoal está até torcendo para que alguém venha querer aprontar, que eles vão ver do que a direita é feita. Verdade. A mensagem da Karina Esteves, aquela grade na frente do Palácio do Planalto não segura ninguém. Tinha gente passando coisas por cima da grade depois de passar pela revista. E se fosse uma... de fato. Na verdade, o Brasil está numa situação muito difícil. O Fernando veio para Brasília. Eu morei antes em Brasília, né, bem antes do Fernando, e não existia grade nenhuma. Não existia grade em Brasília. Pela configuração, pelo patrimônio, aquelas grades elas são removíveis, justamente porque pelo patrimônio, né, pelo tombamento, pelo patrimônio cultural da humanidade, você não pode colocar grades fixas na Praça dos Três Poderes, no Palácio da Alvorada, nos palácios, enfim, de uma forma geral. Então, todas aquelas grades ali, elas são removíveis. Né? Sim. Era de um tempo que o Brasil tinha muito mais segurança. Brasília tinha muito mais segurança. Isso. Principalmente Brasília, o Plano Piloto, era um local muito seguro. As pessoas tiravam foto ali até na rampa do Palácio do Planalto. As pessoas subiam na bacia do Senado, ali do Congresso Nacional. Eu já fiz isso. Era tudo aberto, né? Quantas vezes a gente não fazia aquilo ali? Tirava foto em cima da estátua da Justiça, do STF. Né? Era aquilo. Então, Brasília, infelizmente, virou um lugar perigoso e precisa aumentar a segurança, principalmente durante os atos, esses sim, ordeiros e democráticos, Fernando. Exatamente, a gente precisa de segurança inteligente, a gente não precisa destruir a cidade, enfeiar a cidade, aquelas grades ali são nojentas, eu reclamo disso aqui no canal, Rafael, há muito tempo. Por quê? Aquelas grades foram colocadas ali pelo ex-presidente Lula. Ele que estava com todo aquele trauma. Depois aumentaram. Isso. Todo comunista é sempre igual. Chega no poder, cria uma força paralela, né? Cria a força nacional, depois mete grade ali, chama os militantes para dentro do palácio. Procedimento padrão. Eu gostaria muito que o presidente Bolsonaro retirasse aquelas grades dali. O povo que é de Brasília, o cidadão brasileiro, ele sabe a beleza que é a Praça dos Três Poderes sem aquelas grades. Mas infelizmente nós estamos agora numa situação onde as grades ficam, aumentam, o STF está com medo do povo, então criou todo um sistema, né, uma maquiagem, dizendo que está reformando o prédio do STF. É uma mentira, é uma cachorrada aquilo ali. O prédio do STF coberto de madeirite, de grade, de cerca, na verdade um esquema de segurança fajuto, um esquema de segurança paralelo que é feito, enfeiando a Praça dos Três Poderes. É triste isso, nós temos que lembrar sempre aqui do aspecto arquitetônico, do aspecto da beleza, né? O aspecto visual faz parte também do desenvolvimento do país e do desenvolvimento de um povo, né? O Roger Scruton é um autor que fala muito sobre isso, indico vocês a lerem sobre a importância do aspecto estético. Verdade, Fernando. E eu acho que o que tem de mais feio no STF está dentro do STF. Verdade. Eles podem mudar o que quiser ali fora. O Jorge nos escreve: e o presidente Trump atravessando a pé a rua na frente da Casa Branca, indo até uma igreja exibindo a Bíblia Sagrada, hein? Imitando o Jair. Imitando o Jair. Na hora que eu vi o vídeo do Trump saindo da Casa Branca e atravessando a pé, gente, aquilo ali foi o Jair escrito saindo do Palácio do Planalto e do STF. Só faltou comer um cachorro quente. Só faltou tupete. Exato, pessoal. Mas o que aconteceu? 3 ou 4 dias atrás, os terroristas tentaram fazer um ato ali na frente da Casa Branca. Na noite seguinte, meu amigo, estava toda a Força Armada ali, pessoal com arma pesada. Lei marcial, né? Lei marcial. Então, como escreveu Trump, Washington é a esquina mais segura do planeta neste momento. E realmente, aí ele foi mostrar isso, andando a pé. Muito obrigado ao Jorge pela mensagem. A Lana nos escreve: na próxima terça-feira, dia 9, o TSE vai discutir ação para cassação
da chapa Bolsonaro-Mourão. A gente volta a falar sobre isso, provavelmente não vai dar em nada. E o Peter fala de novo: Rafael, agradeço pela crítica construtiva, prometo me policiar. Grande abraço, muito obrigado por compreender. E o Marcelo Rodrigues, nosso amigo, Academias de Lutadores aqui de Brasília, postou um vídeo dizendo que vai se manifestar dia 7, partindo da Catedral, até a Praça dos Três Poderes, carregando uma bandeira do Brasil. Eu queria ver os engraçadinhos tentando tomar a bandeira do Brasil desse time. Não só isso não, academias, né, de pessoal de artes marciais, academia do clube de tiro, pessoal do clube de tiro participa, muitos policiais que vão ali à paisana, tá? Muitos policiais, e pessoas a fim de torcer a orelha de alguns esquerdistas. Inclusive, Rafael, a gente pode fazer uma cobertura ao vivo dessa caminhada do pessoal da academia, hein? Sim. Vamos lá cobrir ao vivo? Vamos lá, a gente vai receber, vai informar. Nós temos nossos infiltrados, né, Fernando? A gente entra ali disfarçado, o pessoal que não me reconhece e reclama que eu estou sempre de boné e óculos escuros. Pessoal, mas é por causa do sol. É muito sol aqui na manifestação em Brasília. Hilde Ramos fez uma contribuição, muito obrigado. Vamos dar sequência à pauta e já voltamos a ler o superchat. A gente falou há pouco sobre os militares, né? O Luiz Eduardo Ramos, ele disse que ele deu uma declaração. O ministro da Secretaria, matéria do Globo de novo, tá? O ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, afirmou que não há possibilidade de golpe contra a democracia. Em entrevista à rádio Band, Ramos negou que o presidente Jair Bolsonaro chancele as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro de que um momento de ruptura não seria uma questão de se, mas de quando. Então eles escrevem uma matéria, não vale a pena dar sequência, é para criticar, na verdade, o filho do presidente. Todas as matérias têm como fundo uma tentativa de você criticar ou o presidente da República ou seus filhos, que eles chamam de clã, né? O clã Bolsonaro. Mas, na verdade, diz aqui o militar que não existe essa possibilidade de ruptura. O que a gente acredita que não vai acontecer, pelo menos até a eleição de Donald Trump em novembro, e a gente espera que nunca aconteça, que o Brasil encontre o seu caminho de ordem, desenvolvimento e crescimento sem ter nenhum tipo de ruptura, que quem gosta disso é a esquerda e não a direita. O problema, Rafael, que a gente vê aí é que só há uma ruptura que incomoda a mídia, que é a ruptura dos militares ficando à frente do poder. Não há problema nenhum em romper com o sistema político desde que a esquerda vença. Nós vimos, por exemplo, tem um vídeo agora daquele historiador, da Jovem Pan, como é que é o nome do... O Vila? O Vila, Marco Antônio Vila. Tem um vídeo do Marco Antônio Vila chamando claramente, o propósito dele é ser claro no vídeo, ele falando: o Jair Bolsonaro é nazista, o Jair Bolsonaro é fascista. Todas as pessoas que apoiam o Jair Bolsonaro são nazistas e são fascistas. Para esses caras não importa. Você pode fazer o que você quiser, desde que a esquerda vença no final. Aí vem um general e fala o seguinte: o exército está pronto. A mão forte está aqui para proteger a nação. O que deveria ser um motivo de orgulho para todo brasileiro. Você sabe, para a maioria dos brasileiros. Você saber que você tem uma força armada que protege a pátria, protege as mulheres, protege as crianças. São homens que vão à frente de uma guerra para proteger as crianças e proteger as mulheres. Esse é o princípio da força armada. Quem não quer isso, né, Fernando? E nós temos no Brasil pessoas que se opõem a isso. O que o Eduardo Bolsonaro falou, eu digo aqui, o Eduardo Bolsonaro está coberto de razão 101%. O que o Eduardo Bolsonaro está falando? A questão no Brasil não é se nós teremos uma ruptura política. Nós vamos ter sim. A questão é saber quando. Por que ele está dizendo isso? Porque ele vai romper o poder, né? O seu papaizinho, capitão, vai tomar o poder e vai virar dono do Brasil. Não. Porque a esquerda irá romper o poder. Agora, a esquerda está pensando que ela vai dar um golpe comunista nesse país e vai levar. Não vai, meu amigo. Vai rodar todo mundo. Se a esquerda quiser aprontar e ir para o pau, vai tombar todo mundo. Não pensem vocês que nós vamos agora nos submeter a esse discurso maluco da imprensa brasileira de que um golpe da esquerda é aceitável e um golpe da direita é ditatorial. Nós queremos
democracia. Se tem alguém neste momento que defende a república baseada em 3 poderes, esse alguém é o eleitor do Jair Bolsonaro. Agora, a esquerda não defende. A esquerda destrói a república. A esquerda está vendo o poder judiciário ser destruído. Cadê a indignação dos ministros do STF para com o inquérito sigiloso do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli? Não há. Hoje o Celso de Mello veio fazer uma notinha de que, porque o processo parece que é inconstitucional. Hoje, dia 3 de junho, depois que pessoas já tiveram sua casa invadida, depois que pessoas já tiveram arma apontada para sua cabeça, depois de centenas de policiais se sentirem ali naquele momento obrigados a cumprir uma ordem, uma ordem inconstitucional, injusta, imoral, agora vem falar de processo inconstitucional. Então nós estamos vivendo no Brasil já uma ruptura. A ruptura já aconteceu, e essa ruptura aconteceu pelo poder político de esquerda associado ao legislativo e judiciário, sob as bênçãos do poder midiático que é a imprensa. Então nós já tivemos uma ruptura e ninguém está incomodado com isso na mídia, porque eles acreditam que ainda há chance da esquerda vencer. Vai chegar uma hora que eles vão cair do cavalo e eles vão ver que quem venceu após a ruptura democrática da esquerda foi a direita. Vamos dar sequência aqui. O Aquimil escreve novamente: Fernando, você fez uma cobertura ao vivo domingo, ficou show. Obrigado. Muito legal. Eu cheguei atrasado, Fernando. O Rafael participou junto com a gente. Mas eu vou participar da próxima, né? Se vocês não se incomodarem de eu estar de boné, ou eu vou tentar providenciar um chapéu mais legal, mais elegante, para estar lá cobrindo junto com o Fernando ao vivo, desde o começo, essa caminhada inteira ali na esplanada dos ministérios, Fernando. Vamos falando mais sobre a pauta aqui. Essa pauta aqui é muito interessante e a gente entra mais profundamente no assunto, que é: a pandemia acabou? Olha só, Fernando, ontem estava circulando, entre os vários vídeos da internet, vídeos circulando de pessoas em Barcelona, tranquilamente, ali na praia. Começou a fazer calor agora na Europa, o pessoal sai. Quem é de país tropical não tem noção de como você sente falta do calor depois de 6 meses de inverno. O pessoal fica louco, né? Muda o humor totalmente, todo mundo quer sair, tomar sol, falar bom dia, ver as flores e tal. É isso que acontece. Um desses vídeos foi em Barcelona e outro foi em Genebra, na Suíça. Genebra, Fernando, é sede de algumas das maiores, né, organizações multilaterais internacionais, essas de fundo globalista. Inclusive é sede da OMS, a Organização Mundial da Saúde, né, que vai ser rebatizada de Organização Chinesa da Saúde, mas fica em Genebra, na Suíça. Pessoal ali, né, tem um lago em Genebra, pessoal, todo mundo ali tomando sorvete, tranquilo, sem camisa, sem máscara, sem distanciamento, sem plaquinha de 2 metros, sem plaquinha de fica em casa, tá todo mundo tranquilo. Na Suíça, que não adotou o distanciamento social, tá? A OMS. Em Barcelona, idem, mas o jornal É o País, que é da Espanha, né, de Barcelona, que apesar de muita gente querer se separar, mas Barcelona ainda pertence à Espanha. O jornal É o País, Fernando. Você sabe como o jornal É o País veio para o Brasil? Pelas mãos de José Dirceu. Foi uma negociação do PT para trazer um jornal, porque eles estavam achando que a mídia brasileira estava muito hostil ao PT naquela época. José Dirceu negociou a vinda do jornal É o País, que é um jornal de esquerda da Espanha, trouxe para o Brasil. E olha o que diz aqui a matéria, logo no título: descaso do governo com o coronavírus abre caminho para levar agentes públicos aos tribunais. Vamos lá, o Brasil chega a junho com mais de 31 mil mortes confirmadas por coronavírus e com governadores flexibilizando as medidas de isolamento, apesar de a curva de contágios permanecer ascendente. Ainda não é possível vislumbrar, ao contrário do que acontece em outros países, quando a pandemia finalmente perderá seu fôlego. A matéria está falando sobre o Brasil, apesar do jornal ser de origem espanhola, é sobre o Brasil. Um horizonte mais palpável, porém, é o da responsabilização judicial e política de agentes públicos, como ministros, prefeitos, governadores que pouco ou nada fizeram para evitar milhares de mortes, sobretudo o presidente Jair Bolsonaro. E aqui cita na matéria, Fernando, o Tribunal Penal Internacional, que foi acionado. A criação desse tribunal, então várias coisas, a gente já explicou aqui para vocês, é importante saber quem são os donos da mídia. É um jornal espanhol que recebe dinheiro de fundações globalistas de várias regiões do mundo, é um jornal que também enfrenta dificuldade financeira e veio para o Brasil pelas mãos do PT e de José Dirceu. Esse tribunal, Fernando, ele precisa parar de ter o reconhecimento de alguns países.
como está começando a haver o rompimento, principalmente de Estados Unidos e Israel, de organismos internacionais, o próximo passo é deixar de reconhecer esse tribunal. Porque o tribunal ele vai julgar de acordo com as resoluções da ONU, as resoluções da OMS, ou seja, pessoas que não foram sequer eleitas, escolhidas. A população, né, quando nós falamos da ONU, não consegue ver uma cara. Só vê aquela reunião, né, imensa ali da ONU, aquele bando de burocrata que ninguém sabe de onde veio, que ninguém conhece o nome, o que eles estão fazendo ali, quem os financia, como é que eles ganham salários tão altos para decidir os rumos do mundo se eu nunca votei neles. Um cara que não fala seu idioma, Rafael. Uma pessoa que não fala o seu idioma, não conhece a sua realidade, provavelmente nunca pisou no Brasil, É ridículo. ele está defendendo os seus direitos. E ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. Então fique tranquilo que ele sabe o que é melhor para você. Então o que precisa acontecer de fato é que governos, Israel, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, desconsiderem a existência desses tribunais internacionais. Os tribunais internacionais eles precisam existir, sim, em casos de crimes de guerra. E ponto final. E olha lá, né, Fernando? Olha lá. Em caso de pandemia, cujas diretrizes saíram da OMS e da ONU, você não pode criminalizar, nem penalizar, punir ninguém do mundo por conta disso. E afinal, os brasileiros vão defender até o fim. Quem é que vai vir buscar presidente aqui? É uma grande bobagem e, na verdade, é mais um braço dessa lógica globalista, né? Essa lógica de sem fronteira. Vamos derrubar a fronteira porque tem um grupo de pessoas, muito pouco, né? Um grupo muito pequeno que sabe o que é melhor para todo mundo. Então, eles sabem o que é melhor para você no meio ambiente, na área da saúde, da educação, do trabalho. Então, você tem a OIT, a OMS, aí você tem o Acnur, você tem o Unicef, o Unesco, você tem toda essa cacetada de organizações globais que sabem o que é melhor para você, e lá os melhores especialistas do mundo estão. Uma grande palhaçada, gente que nunca veio no Brasil, não fala português, quer dizer o que é melhor para você aí que está morando em Uberaba. Isso é ridículo, né? É uma vergonha, isso é uma palhaçada. E a gente tem nós temos pessoas, líderes políticos que dão trela para esta baboseira, como Alcolumbre, que hoje estava na internet postando textinho pró-antifas. Nós temos o Rodrigo Maia, que estava postando campanha do Black Lives Matter. Nós temos todos esses agentes. O cara é presidente da Câmara dos Deputados, meu amigo. O cara é presidente do Senado Federal, a Câmara Alta do Brasil, postando textinho pró-Black Lives. Ah, vá se lascar, o Columbre. Pô, vai caçar um processo de impeachment para você abrir, meu irmão. Você não tem o que fazer. O camarada tá trabalhando home office. Tá gastando a estrutura de informática brasileira cara pra cacete, um país miserável, onde criancinha ainda estuda em escola de lata, como tem aqui no Distrito Federal. O cara tem um notebook com a internet de 5 GB por segundo, tá lá pra ficar mandando meme, mandando textinho de Black Lives Matter. Esses caras tinham no mínimo ser afastados. Esse cara não tem condição de ser deputado, um meliante desse não tem condição de ser senador, muito menos de presidência da casa. Sinceramente, pessoal, é de indignar. O Brasil, você fica indignado por ver o bando de imundícia que fica governando esse país. O povo brasileiro é muito maior do que as pessoas que são... Agora, também é um problema nosso. Nós temos mania no Brasil de elegermos os piores do que nós. É o cara que chega na eleição, o cara é inteligente, ele lê, aí ele vê o Tiririca e fala, porra, eu vou votar no Tiririca, porque o bichinho tá pregado, tá quebrado, o bichinho não tem nem dente. Vou votar no Tiririca, coitado, pelo menos ele vai ganhar 30 mil. Sabe, as pessoas votam por dó. Ah, o cara do Big Brother. Né? Vou votar no cara do Big Brother, coitado, ralou tanto, conheço a história dele. Vamos aprender aquele espírito da aristocracia de colocar os melhores na frente. Vamos pegar os melhores para gerenciar o nosso país. Vamos pegar os melhores da área de saúde, vamos pegar os melhores da área de meio ambiente, vamos pegar os melhores técnicos, as pessoas mais sensatas, vamos pegar os melhores em diversos campos e vamos colocar esse cara para administrar a máquina pública. Não dá, pessoal. A gente colocar pessoas igual o Frota, igual a Pepa, daqui a pouco vai ter eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. A Pepa está jurando que vai ganhar. E olhe lá se não ganhar. Temos que mudar isso. Vamos mudar na campanha. Esse ano é ano de eleição. Vamos mudar o Brasil. O sonho dela, né, Fernando, que era... Sonho não, era certeza dela que seria a Prefeitura de São Paulo, ela já sabe que talvez não chegará, vai tentar ser deputada novamente. Fernando, se você conseguir acessar, já que você citou aqui, né, Vidas Negras Importam, Black Lives Matter, que é esse movimento dos Estados Unidos, tem um post aqui do Donald Trump, que é muito interessante,
a gente mostrar, e rapidamente eu leio aqui a mensagem do Sérgio Silva, que diz: a cara do Fernando enquanto o Rafael lê a notícia é impagável. Eu vejo nos vídeos depois, pessoal, é mesmo, né? Eu tenho que ler aqui e manter um mínimo de serenidade, mas a vontade que dá é de quebrar o computador, só que ele é caro, então eu vou segurar aqui a minha vontade. Mas nós queremos mostrar aqui um post do Donald Trump, porque todo esse protesto antirracista que eles dizem nos Estados Unidos são os protestos terroristas, Fernando, que na verdade eles estão saqueando lojas, pilhando lojas. Ontem teve saque de trem, né? Você ataca primeiro as lojas, né? O varejo, depois você vai saquear a logística. As pessoas estavam saqueando trens. E o presidente Donald Trump publicou então esse Twitter, porque durante os protestos, no dia 2, né? Ontem, foi morto um policial, né? Já várias pessoas já morreram, já foram hospitalizadas, espancadas. Mas no caso desse policial aposentado que tentou defender uma loja aos 77 anos de idade, se não me engano, no post não diz, tá aí, o pessoal vê, e ele diz, né, o nosso maior respeito para a família de David Dorn, um grande capitão da polícia de São Louis. Ele foi morto, né, por um tiro e morto por saqueadores na última noite. Então nós estamos aqui honrando a polícia, os policiais, oficiais, mais do que nunca antes, e ele está agradecendo, né? Termina aqui com thank you. Ele está agradecendo, e aconteceu, Fernando, um caso, agora eu precisava me lembrar da cidade, mas é um policial, um oficial da polícia, que vai dar uma entrevista coletiva sobre o que aconteceu na noite anterior, que os saqueadores, os terroristas, eles colocaram fogo numa casa, eles sabiam que tinha criança lá dentro, colocaram fogo e bloquearam a rua de acesso para os bombeiros não chegarem até a casa. Botaram fogo. E esse policial, ele está dando a entrevista coletiva, ele se emociona, que é raro, né? Mas ele se emociona ali, ele não consegue se segurar, e fala que no final, alguns policiais conseguiram romper a barreira, os bombeiros não conseguiam passar com caminhão para combater as chamas, os policiais atravessaram o fogo e resgataram as pessoas com vida, inclusive uma criança. Felizmente ninguém morreu, mas o que os terroristas queriam é ver morte. A morte desse policial aqui quase não sai na mídia, Fernando. Ninguém cita. Negro, mas o que policial negro. Um policial negro, né? Tá aí, um policial negro, aposentado, de 77 anos, ele só tentou proteger uma loja ali de conhecidos de ser saqueada. Ele morreu com um tiro. Então é isso que está acontecendo e se espalha pelo mundo sem o menor sentido, Fernando. Porque a morte de George Floyd é condenável. A forma como aquele policial agiu, com excesso de força, excesso de rigor, ele tem que ser condenado, ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Não é para você usar isso como pretexto. E olha o que está acontecendo em Londres aqui, a matéria da Folha. Londres tem protesto antirracista com dezenas de milhares de pessoas. Londres, tá? Milhares de pessoas cantando lemas como sem justiça, sem paz, sem polícia racista e vidas negras importam, né, que é o Black Lives Matter, se reuniram no centro de Londres nesta quarta-feira, hoje, para protestar contra o racismo depois da morte de George Floyd nos Estados Unidos, que sufocou um policial em Minneapolis. A morte de Floyd gerou revolta nos Estados Unidos e em outros países, ou seja, por tabela, né? Você imagina um país africano que tem maioria... Pessoal, isso aqui é totalmente sem sentido. E a forma como a mídia usa isso, é lógico que para a boa vontade para contar as pessoas de esquerda é incrível, né? Dezenas de milhares de pessoas. Na foto não mostra isso, mas ok, porque a boa vontade para contar a mais de um lado é a mesma para contar menos do outro, né, Fernando? Exato. E aqui segue. A morte de Floyd gerou revolta nos Estados Unidos e em outros países. Houve protestos nos últimos dias também em lugares como... Olha, eu não tinha lido, Fernando. Paris, Berlim e Nairobi. Nairobi é a capital do Quênia, na África. 99% da população é negra, Fernando, no Quênia. Se não é negra, é mestiça, né? Descendente negro. Houve ali uma breve ocupação inglesa no Quênia, mas a população do Quênia, a gente pode verificar aqui, é pelo menos 90% negra. Como é que você vai ter uma brutalidade policial, uma brutalidade ou uma polícia branca agindo contra negros em Nairobi, no Quênia? Na África, minha gente. É tão ridículo, Fernando. É uma palhaçada, Rafael. O irmão do George Floyd,
Ele está fazendo pronunciamentos na rua com um megafone, falando: pessoal, o que vocês estão fazendo? Vocês são loucos. O meu irmão não aprovava isso. O meu irmão era um cara que amava a comunidade dele, ele ajudava o comércio, ele era um cara que ajudava o bairro. Vocês estão destruindo o bairro. Vocês estão tocando fogo no comércio de negros do próprio bairro. Vocês estão fazendo algo... Mas a gente sabe, Rafael, coitado. O irmão do George Floyd é um coitado. Que pode até apanhar, né? Não tem noção do que está acontecendo. Pessoal, não há nenhum... Não existe movimento Black Lives Matter. Não existe. Isso é uma figura, isso é uma roupagem que foi colocada nos militantes de esquerda que utilizam essa bandeira, né, de guerra racial pró-vida negra, utilizam essa bandeira para militar em favor da volta da esquerda ao poder. Da mesma forma que, quando esse assunto acabar e um transexual for morto, eles vão vestir as suas roupinhas de movimento LGBTQI. E vão pra rua defender os direitos dos transexuais. Depois, quando morrer um professor, eles vão pras ruas, todos com cartazinho, roupinha de escola, defender os direitos. O que eles querem é o caos social, tanto lá quanto aqui. Eles querem a volta da esquerda ao poder. Coloca a Michelle Obama na presidência dos Estados Unidos, esses problemas desaparecem imediatamente. Você coloca a Michelle Obama no poder, isso acaba. Por quê? Esses problemas que não existem, né? Acaba a briga. Problemas que não existem. O grande problema deles é eles não terem vencido a eleição. Mas, pessoal, vão ter que engolir, porque é assim, vocês não adoram a democracia sim, a maioria vence. Vamos falar sobre número aqui, Fernando. Eu sei que você não gosta, mas eu sou um fanático por número, estatística. Mas é o seguinte, eu sempre acompanho o crescimento da base de sustentação e de apoio nas redes sociais de presidentes, né? do Brasil, dos Estados Unidos, da Índia, de Israel. E o presidente Trump, que cresceu nos últimos anos a uma média de 40 mil seguidores por dia, só no Twitter, depois que começou essa onda de ataques, ele cresceu em média 60 mil seguidores por dia. 60 mil seguidores por dia sobre 40%, Fernando, é 50% a mais, tá? Ou seja, o que acontece no momento de insegurança, de catástrofe e de medo das pessoas é que eles vão procurar um líder que transmita segurança. O que vai acontecer nessas eleições? A tendência é aumentar o número de eleitores de Donald Trump. Porque, como disse aquele diretor da NSA para Edward Snowden, entre a liberdade e a segurança, as pessoas querem primeiro a segurança. Depois que elas conquistam a segurança, a liberdade. É o que acontece na China, é o que acontece em vários lugares do mundo para você controlar a população em vários estados totalitários. Agora, num estado democrático, quando você vê o caos acontecendo e você é a favor da liberdade, né, você vai querer garantir a sua segurança. Então, o que vai acontecer é que um líder, né, se o Donald Trump souber mesmo lidar com essa situação, controlar e combater os terroristas, ele vai ganhar muito voto. Vai aumentar voto assim como no Brasil, mantida a ordem, com o exército atuando ou não, com a polícia atuando fortemente e a direita se mantendo firme ao lado da ordem e do desenvolvimento, é isso que vai acontecer. A próxima eleição nos Estados Unidos será vencida por Donald Trump, que tem um adversário muito fraco, Joe Biden, que facilita a eleição de Donald Trump, e no Brasil, a reeleição de Jair Bolsonaro, se continuar nesse caminho. Quem ficar lutando 4 anos, o erro que eles fizeram nos Estados Unidos, ficaram 4 anos lutando contra Trump e não criaram plataformas, nem um candidato. É a mesma coisa que acontece no Brasil. Hoje, quem seria o candidato para enfrentar Jair Bolsonaro em 2022? Não existe. Não existe. E não vai sair, provavelmente, dessa eleição para prefeito. Não vai sair do coronavírus. Governadores que colocaram os pés pelas mãos, deram um tiro no próprio pé, avançaram um sinal antes da hora, como o governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que tem uma base eleitoral maior, né? Queriam ser presidente de qualquer jeito, sequer, né? Capaz que não consigam se reeleger como governadores. E o Moro, que achou que era uma sumidade no Brasil, ele achou que ele tinha uma popularidade gigantesca, queimou a largada. Ele poderia ter, se ele ficasse no governo Bolsonaro por 4 anos, inclusive o próprio Jair já tinha falado sobre isso. Não, se ele se candidatar, eu apoio a candidatura dele, que ele é aquele candidato, quero ter ele como oponente na eleição de 2022. Mas não, queimou a largada, queria sair destruindo, né? Aquela lei de empresa. O cara que quer crescer puxando o tapete dos colegas sempre se lasca.
É isso aí, Fernando. E o ex-ministro Sérgio Moro, ele deu declaração na segunda-feira sobre uma declaração bem estranha, no mínimo, né, que a gente pode classificar de estranha, dizendo que as pessoas estavam estragando, acabando com a legitimidade daqueles atos terroristas da noite de anteontem em Curitiba. E ontem, quando saiu o pessoal para hastear a bandeira, ele não fez comentário nenhum. Então, o ex-ministro, que sei lá qual será o futuro dele, não tem menor condição de ser sequer senador do seu estado, o Paraná. E o Rendel escreve para a gente, Tribunal Internacional serve para não ser obedecido e para não dar razão à imprensa, ou seja, ele serve para dar razão para a imprensa reclamar que não há um governo mundial. Na verdade, não existe um governo mundial, o que nos coloca em dúvida a criação da própria ONU, da Liga das Nações antes, no fim da Primeira Guerra Mundial, e depois das Nações Unidas, né, Fernando? A ONU, criada em 1948. Nos leva a crer que já foi algo premeditado para chegar no momento que nós vivemos hoje. Exatamente, mas isso aí não há sombra de dúvida alguma. Isso é um plano, inclusive, muito antigo, né? Até mesmo na filosofia existe, por exemplo, a discussão sobre a cura para o mundo ser a redução populacional. Então isso aí você tem diversos, na ficção, né? Na ficção, na literatura, na ficção, você tem diversas citações sobre isso, né? Pessoas querendo reproduzir aquilo que, por exemplo, está no Gênesis bíblico, né? Você tem ali a Noé, né? Noé e o dilúvio. Então Deus foi lá e destruiu toda a humanidade, deixou só a família de Noé. Você tem várias pessoas que ficam vendo nesses, são chamados de mitos criacionais. Pessoas que ficam vendo na mitologia, em todo mundo existem episódios assim. E eles ficam sempre com essa ondinha na cabeça, né? Pô, e se a gente reduzisse a população? Então eles ficam com essas ideias malucas na cabeça. E quando a gente tem a guerra, a gente já falou sobre isso aqui no Comunicação e Política, quando você tem a grande guerra, chamada Guerra das Nações, esse pessoal, eles chegam à conclusão de que, olha, nunca teremos paz enquanto tivermos nações. Porque sempre as nações vão querer combater umas às outras. Precisamos de um mundo sem nações. É o começo do globalismo. Precisamos de um mundo onde só haja povo, a espécie humana. Então teremos um só povo. Vai ser o povo Homo sapiens. E com a Dilma, mulher sapiens. A mensagem do Jean Lima aqui, Fernando, você comentou brevemente sobre a notícia do assassinato de bebês. Mas agora Bolsonaro é mais um Lula? Nunca sabe de nada, sou Bolsonaro, mas matar bebês não, isso eu não apoio, é uma crítica pertinente. Não, mas nem você apoia, nem o Bolsonaro, ninguém apoia isso. E o Jair ele já deixou claro, por exemplo, naquela reunião ministerial que não era para ter vazado e vazou, ele falou muito duramente com os ministros, ele falou, olha, quem não apoiar as minhas pautas, pró-vida, pró-arma, propriedade privada, cristianismo, né, liberdade individual, livre mercado, pode sair. Então vocês podem ficar tranquilos, o Jair agora vai deixar aprovar. Pessoal, foi aprovado por acaso? Está tendo uma discussão só, então calma lá, devagar com o andor aí. O Jair Bolsonaro não aprovou nada, tenho certeza absoluta, isso aqui jamais passaria num governo Bolsonaro, jamais. Bolsonaro vai até as últimas consequências, mas ele não permite um negócio desse aqui não. A Janete nos escreve dos Estados Unidos, aqui na minha cidade, Richmond, Virgínia, fizeram a mesma coisa, só que uma criança morreu por falta de acesso dos bombeiros. São os criminosos, né, Fernando? Não tem nem o que dizer. Não existe nada que defina. Por isso que a gente diz também, não use, de novo, repetimos e falamos no começo dessa live, não use o termo da esquerda. Eles não são antifascistas, eles não são antifas. Eles são terroristas, são criminosos, são desordeiros e vândalos. Luciano Tambasco, esse judiciário é responsável pela injustiça no Brasil, porque trata iguais de modo desigual. Jurisprudência conforme o réu. Fernando, no domingo você deu a entender que o STF tomaria um susto. Ocorreu? Ainda não. Não? Não ocorreu? Ainda não. Puramente, ainda não. Not yet. Isso aí, Fernando. A gente vai falar aqui então sobre coronavírus, mas a gente fala sobre a notícia, mas também sobre o comportamento da imprensa, Vamos lá. que importa muito aqui no Media Watch. E essa é uma matéria da Veja. Vamos variar um pouquinho aqui, da Abril. Pessoal, por que a gente lê notícia aqui? Porque nós queremos derrubar narrativas. E quem tem as narrativas ligadas aos grupos que dominam o dinheiro, o financiamento da informação, que são os globalistas e a China, né? São, bom, enfim, é isso aqui que a gente acaba lendo. Veja, Globo, Folha, Estadão,
e todo mundo, exame, por aí vai, nós precisamos combater isso. E, Fernando, ontem, eu não lembro quem que foi, acho que o Bernardo Kister e mais uma pessoa, que anunciaram, né, numa matéria, que eles vão ser processados por terem dito que a Band foi comprada e está sendo controlada por chineses. Né? É um processo, isso aí vai ser visto na justiça, caso aconteça mesmo, mas o fato é que a Band ela fez um acordo com o China Media Group, da China, que é a mídia estatal chinesa, para troca de conteúdo, mas essa troca de conteúdo tem sim vantagem financeira. Não é simplesmente a Band manda para cá e a China manda para cá, até porque a China não publica coisas de países livres. Tá? Então é muito mais interesse da China publicar aqui do que o Brasil publicar lá. Então certamente existe um acordo financeiro. É óbvio que pela lei brasileira, um grupo estrangeiro não pode controlar de forma acionária, direta ou indiretamente, um grupo, uma empresa de comunicação dentro do Brasil. Então, não está. A Band não é controlada por chineses financeiramente, não, é controlada oficialmente, legalmente, mas sim o pensamento que vem da China e óbvio que através de empresas chinesas, que nós conhecemos, Fernando, grandes empresas chinesas, essa negociação inclui o anúncio, a publicidade de empresas chinesas e, quiçá, do governo chinês, na grade da programação da Band, seja do rádio ou seja da TV. Não é controlada dentro, legalmente, né? Juridicamente, é isso que eu quero dizer, não é controlada juridicamente pelos chineses, mas o capital chinês sim está inundando o caixa da Band, que está falido, e não é só a Band, não é só a Band. Praticamente todos os grupos de mídia do Brasil estão falidos, estão endividados. Essa situação do coronavírus acabou agravando a situação, mas governadores garantiram o repasse de dinheiro, Fernando. Vamos ler essa notícia aqui rapidinho da Veja, que diz: a Suécia admitiu nesta quarta-feira que as medidas para prevenir a propagação do novo vírus adotadas pelo governo deveriam ter sido mais rígidas. Nesta quarta, o país contabilizou 40 mil casos registrados, mais que o dobro das nações nórdicas vizinhas combinadas, e implementaram ações de isolamento mais duras. E aqui tem uma aspas de um epidemiologista da Suécia. Se nós encontrássemos a mesma doença com exatamente o que nós sabemos hoje, acredito que ficaríamos em um meio termo entre o que a Suécia fez e o que o resto do mundo fez. Fecha aspas aqui de Anders Tegnell. Bom, que é do Estado, ele é sueco. O que acontece nessas matérias, Fernando, é a escolha das fontes, que a gente diz muitas vezes. Na segunda-feira, nós comentamos a escolha de um palestino para falar sobre a situação brasileira. Olha lá, com todo o nosso respeito ao povo palestino, que merece o nosso respeito, mas nós sabemos quem são as lideranças do governo palestino. Muitos estão ligados ao Hezbollah, muitos estão ligados ao Hamas, muitos recebem financiamento de grupos terroristas estrangeiros. E a mídia brasileira vai buscar, né? Aquele jornalista, aquele completamente maluco, vai buscar em fontes como essa, opiniões sobre o Brasil, para sujar, para denegrir a imagem do Brasil no exterior. Então é isso que acontece. Nessa matéria que é a mesma coisa. Quem que é esse especialista que está falando? A gente não sabe, a gente está no Brasil, não pesquisei aqui para saber quem é. Em Londres a gente sabia o que aconteceu. Aquele especialista que falou, fica em casa, né? Que era o senhor quarentena, né? O Mr. Quarentena. Ele disse, fica em casa, e ele recebia a amante em casa. Né? Ele defendia a quarentena, mas ele mesmo burlava a quarentena. É esse tipo de gente que dá entrevista para a mídia. Tá? Amante que é casada, mora com marido e filhos, estava se arriscando ali pegar o coronavírus, porque esse maluco teve o coronavírus, o especialista, que a mídia adora, teve o coronavírus, e ela estava lá pulando a cerca com o cara. Então, né, para duvidar, não queremos sempre atacar as fontes, mas a gente sabe que a mídia procura esse tipo de fonte. A gente tem aqui no Brasil o exemplo máximo, que é o leitor da Folha, né? O leitor da Folha, ele é a fonte para todas as horas. Tudo que a Folha quer dizer, o leitor dela diz e assina a matéria tranquilamente. Diz o leitor. Diz o leitor. Avisa o leitor. Temos mensagem aqui também do Roberto Michele Maglione. Fernando e Rafael, boa noite. Mandei um WhatsApp para o Fernando hoje de manhã, às 11h43. Penso sobre uma mulher negra contestando as manifestações terroristas dos terroristas. Comentem, grande abraço. Eu vi esse vídeo também. É uma mulher negra. Ela vai ali
conversar, né, argumentar com uma branca que é do lado do Vidas Negras Importam. Ela é negra e dizendo, vocês não me representam, resumidamente. Eu não me sinto oprimida, eu estou no país livre, tudo que eu quis eu fiz até hoje e deu certo, eu prosperei pelas minhas próprias pernas. Resumindo, é isso que ela diz. E a branca, do outro lado, diz, você não sabe do que você está falando. Eu sou branca, eu entendo. Você que é negra deveria ficar quieta e aceitar que você é uma oprimida. É isso, é esse o vídeo aqui, né, Roberto, que eu acho que você está mencionando. Eu recebi também, vi circular em redes internacionais. É uma mulher negra defendendo o ponto de vista, a liberdade dela. Fala, eu não sou oprimida. E a branca fala, você é sim, você não sabe, mas é. Meu Deus do céu, é isso daí. Tem um vídeo também, Rafael, que eu fiquei impressionado, que é o vídeo dos enfermeiros na porta do hospital, passando ali a manifestação do movimento dos antifas ali, os caras passando e os enfermeiros batendo palma, e os caras sem máscara, todo mundo aglomerado. É bizarro aquilo ali, é coisa medonha. Aquela situação que acontece em Nova York é mais ou menos o que acontece no estado de São Paulo aqui que a gente comentou. Hoje a pior dupla governo-prefeito está justamente no estado mais rico do país, com a prefeitura que tem mais caixa do Brasil, que é justamente o estado de São Paulo e a prefeitura de São Paulo, para a dupla Covas, Bruno Covas e João Dória, que passam por essa situação similar à de Nova York, que é o governador Andrew Cuomo, né? E o prefeito Blairo de Biasi. Isso, é isso mesmo. Blairo de Biasi, esqueci o nome do sujeito, mas enfim. São as duas piores lideranças políticas dos Estados Unidos. E aqueles enfermeiros que estão ali, eles estão batendo palma porque eles são funcionários do Estado ou da Prefeitura, estão apoiando os seus chefes. Mas a verdade é que a situação de Nova York, ali em Manhattan, provavelmente aquilo que está acontecendo, é o equivalente ao Leblon do Rio de Janeiro. As pessoas ali cresceram numa realidade completamente distinta do mundo. É uma realidade de 2, 3% da população. Os verdadeiros americanos dos estados, do interior, das cidades pequenas, estão ali com arma defendendo o seu comércio, defendendo seu pequeno comércio, sua propriedade, sua esposa e filhos. É isso que está acontecendo. Tem até uma loira, né, com uma arma ali, assim, ninguém ataca. Ninguém ataca. A mulher está com um rifle na mão, do lado, 2 caras com pistolas. Não foi atacada. Se ela estivesse na rua desarmada em Nova York, ela seria atacada por esses malucos. Exato. E o Otávio Nasser escreve para a gente, vocês acreditam no retorno das aulas em agosto? Olha, eu vou falar, para mim, todo esse isolamento social, fim das aulas é uma maravilha, né? O trânsito fica incrível. Para mim, não. Para o Fernando, então, a pergunta, que é para nós dois, a gente vai ter opinião diferente. Para mim, quanto menos trânsito, melhor. E o que traz mais trânsito em Brasília, justamente nos horários de pico, é entrada e saída de aula. Para o Fernando, fala aí, Fernando, sua experiência. 4 meliantes em casa, eu não aguento mais. Ibanez, por favor. Mas, gente, eu duvido que as aulas voltem esse ano. Eu duvido. Nem em agosto, nem em setembro, nem em outubro. Acho que volta, Fernando. Eu acho que volta. Eu acho que não volta, sabe por quê? Se eles voltarem com as aulas, eles vão ter que adaptar as escolas. Você vai ter que ter uma carteira a cada 2 metros uma da outra. Você não tem espaço físico para as crianças. A sala da minha filha tem 30 alunos. Você tem que ter 30 alunos com distanciamento social de 2 metros cada e distanciamento do professor. Todas as crianças com máscara, álcool em gel na sala, adaptado, horário do recreio, cada sala saindo de uma vez, as crianças mantendo distanciamento social no pátio. É fisicamente impossível retornar às aulas. Gente, eu não sei onde isso vai parar. Ou a gente para com essa palhaçada e afirma, confessa que fomos trouxas, toda a sociedade foi trouxa no mundo inteiro, ou a gente não vai conseguir voltar. De repente lá na Suécia eles conseguem. A sala dos menininhos deve ter 12 alunos por sala. Agora aqui no Brasil, meu amigo, aqui no Haitizão, aqui na selva, imagina uma escola pública com 40 moleques dentro de uma sala de aula, sem ar-condicionado. Hora do recreio, moleque saindo no tapa para pegar um pote de arroz doce. Irmão, não dá, não vai rolar. Fernando, e essa situação toda, eu queria comentar aqui a gente recebeu um comentário de uma pessoa que a gente respeita muito, né? Então a gente precisa dizer aqui a situação é a seguinte, e nos questionou, falou, olha, vocês precisam dizer que os jornalistas, eles não são só desinformados. Muitos deles agem por má fé.
Sim, é verdade. Então, acho que a gente precisaria criar aqui, a gente reconhece isso, né? Muito obrigado pela opinião, que a gente gosta de ouvir a opinião de vocês, que é justamente essa situação. Então, temos 3 grupos de jornalistas. Os desinformados, os que têm má fé e aqueles que têm uma mistura de desinformação com má fé, que lança da sua desinformação para se guiar pelo caminho que ele escolheu. Mas sim, existe jornalista desinformado, muitos recém-formados, que nós conhecemos a situação do ensino brasileiro, né? Vai de mal a pior e não é só dentro do jornalismo. É no direito, é advogado que não sabe escrever, não sabe falar, é arquiteto que não sabe desenhar, é engenheiro que não sabe fazer conta. Então, né, os cursos de humanas são piores, muito piores do que as biológicas e as exatas mesmo. Então as pessoas saem dali completamente condicionadas, muitos deles são desinformados, porque o que eles leem na faculdade de jornalismo, por exemplo? Sartre, Habermas, Foucault, o que mais? Jacobson, a escola de Frankfurt. É esse tipo de coisa que eles leem. Eles não têm acesso a Scruton, por exemplo. Eles não têm acesso ao Olavo de Carvalho, de forma nenhuma. Nem os clássicos, né? de longe. Nem os clássicos, não lê Platão, não lê Aristóteles, não lê Santo Agostinho, nada. Então toda a formação deles ali é de esquerda. Eles vão ler aqui Marilena Chauí, do Brasil, pelo amor de Deus. Esse é o nível que se tem nas universidades brasileiras. Tem aqueles de má fé mesmo, que sabem que tiveram algum contato com igreja, com religião, conservadorismo, saíram, viveram em outros países e agem por pura má fé. Pura má fé, que tem interesse, estão defendendo o seu bolso. Tem aqueles aliados a empresas financeiras, né? Nós temos aí o caso dos antagonistas e vários outros que têm as suas vantagens financeiras. Jornalistas mais maduros, como disse Lula, né? Lula disse que o comunismo, quando você usa a partir de uma certa idade, é para atingir os fins. Você já não acredita mais naquilo. O Lúcia diz, não tem nenhum velho socialista. Existe. O cara só sabe que aquilo ali é uma balela, mas ele faz aquilo para manter o poder dele e o controle. Ninguém passa dos 60 anos de idade acreditando naquilo. Não existe. Não há possibilidade. Existe aqueles desinformados com má fé. E junto as duas coisas talvez sejam os mais perigosos. Então, muito obrigado pela opinião de vocês. A gente continua lendo aqui. Fernando, você que sabe ler em latim, eu falo vários idiomas e me enrolo com latim. Essa mensagem aqui. Vamos ver, cadê? Aqui. Totus tus Mariae. Ok, isso aí, né? Que é o significado. Vamos lá. Qual é o significado disso aqui, de quem mandou pra gente? Quem sabe responde aí pra gente, porque a tradução... Vou ligar pro Max. Vamos ligar pro Max agora, ele vai falar ao vivo pra gente aqui qual que é o significado, né? Agradeço demais aí, Ailton Alexandrino. Os números não batem, todos de máscara e a infecção cresce. 89% dos leitos ocupados não é 100%. E tá morrendo gente. Pessoal, incompetência dos médicos ou maquiagem dos números? É isso que eles estão falando, é total maquiagem dos números, Ailton. A curva tá descendo, está decrescendo, a gente sabe disso. Isso aí, 89% de leitos que você deve estar falando em algum estado, que eu não sei qual que é. Aqui no Distrito Federal, ela bateu 22%. Exato. Não passou disso. Hospitais vazios aqui no Distrito Federal. Exato. Tanto na rede privada quanto na rede pública. Então, exato, esse número aí de 89% é em algum lugar, uma prefeitura ou um estado. Aqui em Brasília isso não aconteceu. É pura manipulação de dados. A curva está decrescendo, está descendo. Eu postei um gráfico hoje e são números do Brasil inteiro. Isso é mentira da mídia. E tem um negócio também, Rafael, um macetinho que eles estão fazendo agora. Você viu que o número de mortes está praticamente zero. E agora eles estão falando o quê? Agora eles estão divulgando os leitos. Porque eles querem manter o alarde. Então, se parar de morrer, eles vão falar, não, mas tantos pegaram. Aí parou a infecção, eles vão falar, não, mas tantos já pegaram. Então, eles vão, não adianta, eles vão alardear. A estratégia do terror não para. A estratégia do terror. A Cissa, nossa amiga aqui, Fernando, fala sério, não podemos aceitar essas coisas ridículas de distanciamento e o uso de máscaras. Também acho. Basta orientação de higiene. Vamos aceitar perder um ano? Não me conformo, não podemos calar. Eu acredito que nesse momento eles vão tentar fantasiar aí. Não, eles já fizeram, Rafael. Aluno não precisa estudar mais para passar de ano, Fernando. Não, e eles já soltaram, Cissa, eles já soltaram uma liberação para que haja aprovação com o ensino à distância. Então não tem homeschooling, mas as crianças, né, os alunos do Brasil, eles vão poder passar de ano, mesmo não estando indo às aulas. Então isso aí já foi feito, essa medida já foi tomada. Quando começou com aquela... As pessoas passarem, os alunos a passarem de aula, né? Tem um nome, aprovação automática, não sei o que lá, assim, enfim, progressão continuada, isso. São enfeitezinhos, palavrinhas bonitas, que eles criam para que significa simplesmente você não precisa estudar.
a gente vai te passar de ano, não existe reprovação, não existe punição, não existe penalidade, nada, você vai passar de ano, mesmo que você seja analfabeto, mesmo que você não seja contar 2 mais 2, você vai passar de ano. É difícil você manter os alunos em casa, os pais pagando as escolas particulares, sem ter aula, né? Tem aula em casa, mas com custo muito mais baixo, porque a estrutura toda está fechada. Então você continua tendo aulas online, né? Isso aí, que eu nem sei como funciona exatamente, não acompanhei. E na rede pública, pior ainda, vai passar todo mundo de ano. O professor da rede pública vai achar uma bênção, né? Exatamente. Vamos lá, deixa eu ler aqui os superchats que a gente já bateu 8 horas, 20 horas. Vamos lá. Samano da Costa, então, a STF e companhia vão inventar um crime para derrubar o presidente e forçar a intervenção militar. Vão se vitimizar contra um golpe na democracia, unindo as esquerdas nas ruas e o caos na conta de Bolsonaro. Não é bem assim, Samano. O que vai acontecer? Você vai derrubar o presidente e o quê? Ele fala assim, o que pode acontecer? O rompimento. Ele fala, não vou sair. Eu não preciso do exército tomar tudo. Não vou sair, a esquerda vai para a rua. Aí sim a gente vai ver. Eles vão tentar, eles vão tentar, mas conseguir jamais. E o Renato Moacir Bento escreve, discorda, jornalista é tudo de esquerda, sou PM aposentado, falo com certeza. Eu acho que de 80% a 90% dos jornalistas são de esquerda e o resto não tem posicionamento. Agora, de direita, conservador, são pouquíssimos, não chega a 5%, e eles sofrem, né, uma pressão para não se manifestar. São tão poucos conservadores, Rafael, que se a gente quisesse montar uma rede de TV conservadora, vamos colocar o Comunicação e Política 24 horas no ar. Conservadora de verdade, né, Fernando? Não, a gente não tem matéria-prima, não tem. Falar assim, não, nós não temos grade, não tem como. Eu não tenho em Brasília 15 jornalistas conservadores para eu colocar revezando para passar 24 horas no ar. Não tem como, não tem material. Precisaria trazer de outras regiões do país. Sim. E o Lucasson escreve aqui pra gente, para voltarem às aulas, basta o Weintraub anunciar nova estrutura para aulas remotas. É isso aí, eles vão contra. Diana Franco, seja muito bem-vinda aqui como novo membro. Temos mais mensagem, Fernando. Pessoal, ainda aguardando a definição aqui em latim. Vamos lá, é esse mesmo, Rafael. Rafa, parabéns para vocês, parabéns, muito obrigado. Eu acho que a pronúncia que o Fernando falou está certo. Guilherme Lima, 2 funcionários meus pegaram Covid. Paramos nossas atividades por 15 dias. Caramba. Voltamos ontem, todos estão super tranquilos e a vida segue. Parar tudo por isso não fez o menor sentido. Acordem. Amém, a gente concorda, eu concordo absolutamente. Eu estou falando aqui que eu já estou assim conformado com o que irão fazer, porque eu não espero do poder público uma reviravolta, mas eu estou indignado mais do que ninguém. Tenho 4 motivos aqui para estar indignado todos os dias. O Fernando, né, que está aqui, ele reclama, mas ele usa bastante dos serviços das crianças aqui. Mas tem que pagar o aluguel pelo menos, tá morando aqui de graça, pelo menos pegar uma água, um café, ir na padaria. O mais velho é bom, já vai no comércio sozinho, de vez em quando paga até com o cartão dele. Isso é bom demais, pessoal. Fernando, suas considerações finais. São 8 horas e 3 minutos dessa quarta-feira, 3 de junho, pessoal. Eu agradeço a todos que nos acompanharam. Agradeço a todo mundo, obrigado por quem ainda não conhecia o Comunicação e Política e tem feito aqui a sua inscrição. Todos os dias nós temos aqui um número de novos inscritos muito bom, muito alto, o canal está crescendo bastante. Agradeço a você que já é velho de casa aqui, já está em casa, né? Já chega entrando aí. Agradeço demais e peço que vocês fiquem com a gente. Hoje, 22 horas, lá no canal do Brasil Sem Medo, nós teremos a Super Live, esse projeto que você já conhece, e vamos ver se conseguimos ter uma participação do Alan dos Santos junto ali com a gente, direto da maternidade, com o seu pequeno, como é que é o nome aí, a alcunha do novo membro? Gendivinho. Mas, pessoal, vamos lá, só a Cláudia nos escreve aqui, Cordeiro, não vamos espalhar esse apelido, que é uma grande figura, um grande amigo nosso, Alan dos Santos, e a queridíssima Carol, que a gente vai visitar em breve e levar as nossas energias e as nossos presentinhos ali para o Gendivinho. Cláudia Cordeiro, com a posse de Alexandre de Moraes no TSE, temos um novo golpe em curso? Sim, vamos falar isso na próxima. Paulo, Fernando, falei com o presidente sobre melhorar as lives dele. Fale, né? Ele respondeu que não vai comprar equipamentos. O problema é do Facebook, que trava sempre. É o Jair Bolsonaro. Mas é isso mesmo. Rafael Banzato, última mensagem, pessoal. Você acha que Siqueira
é jornalista de direita. O Fernando acompanha, eu não acompanho. Ele é um cara muito maneiro, ele é o típico brasileiro. A gente fala sobre ser de direita. De direita ele realmente é. Sobre conservadorismo tem muito ainda a aprender, mas é isso aí. Parabéns pro Siqueira, tá fazendo um grande trabalho. Ione Guzmão, muito obrigado, seja bem-vinda como membro. Pessoal, muito boa noite. A gente volta na sexta-feira, às 18h30, com o Media Watch. Um abraço a todos, boa noite. Valeu! Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com. Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros